Então, o nosso assunto de hoje será a multiplicação com números racionais. Essa multiplicação de números racionais, nós vamos ver a multiplicação na forma decimal, viu? Então, vamos ver a multiplicação na forma decimal, a multiplicação de um número decimal por um número natural e de um decimal por outro decimal. Temos aqui dois exemplos, né? Vocês podem acompanhar no livro na página 106, viu? Tá aqui já o cálculozinho feito, ó, mas só lembrando, ali nós vamos multiplicar 0,003. Nós vamos multiplicar por 2. Nós vamos fazer essa multiplicação por 2. Então, é uma multiplicação normal, que vocês já estão acostumados a fazer ela, né? 2 vezes 3, 6. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0 de novo é 0 de novo. E 2 vezes 0 é 0 de novo. Aí aqui não é só baixar a vírgula, né? A gente não pode dizer que vai só baixar a vírgula, porque se aqui fosse outro número decimal, iria ficar errado, né? Então, lembrando, para colocar a vírgula nessa questão de multiplicação de números decimais, o que a gente faz? A gente conta quantos números tem depois da vírgula aqui, ó. Como eu tenho 3 números aqui, aqui também eu deixo 3, ó, do final para o começo e coloco a vírgula, né? Como está feito aqui, ó. Viu? Então, lembrando aí que a gente conta quantos números tem depois da vírgula para adicionar a vírgula. O caso desse decimal aqui, ó. Assim, e uma coisa também importante ali que eu vou esquecendo, ó. Aqui é negativo, viu? Então, quando eu tiver um negativo por um positivo, lembra que menos. Aqui pode não ter sinal, mas aqui é mais, viu? Então, menos com mais aqui, ó, que vai dar menos 0,06, né? Lembrando que esse resultado aqui, ó, ele é negativo, viu? Aí embaixo, vamos lá, nós vamos multiplicar o 0,74, que é positivo, né? Como a gente está vendo ali, ele é mais. Esse 0,74 nós vamos multiplicar por 1,8. Então, 0,74 por 1,8. Lembra, a gente não precisa se preocupar em colocar vírgula embaixo de vírgula, porque aqui não é soma e nem subtração, é multiplicação, né? Multiplicação a gente multiplica normal, a gente só se preocupa com a vírgula depois na contagem dos números, viu? Então, vai fazer aqui, ó, 4 vezes 8 ou 8 vezes 4 dá 32, né? Então, 32 fica o 2 e vai o 3 aqui para o 7. 7 vezes 8 são 56, né? 56 com 3 aqui são 59. Aí vai 5. E 8 vezes 0 é 8. Baixa o 5, que foi lá para cima, né? Agora vamos para o 1. Lembra, o resultado do 1 eu estou fazendo aqui, então eu vou começar a botar aqui embaixo do 1, né? Então o resultado dele eu boto aqui embaixo dele. Então 1 vezes 4 é 4. 1 vezes 7 é 7. E 1 vezes 0 é 0. Essas duas parcelas que a gente conseguiu aqui, a gente vai dar o resultado delas duas somando, né? Então, nós vamos fazer aqui 2, 9 mais 4, 13. Fica o 3 e vai 1. 1 mais 5, 6. 6 mais 7 também é 13. Vai 1. 1 mais 0 é 1. Aí você conta, depois da vírgula, você tem dois números aqui e um aqui. Então, você tem 3 números depois da vírgula. Então, você conta 1, 2, 3 e coloca a vírgula. Lembrando de novo, ó, mais com menos, menos, viu? Então, esse resultado é menos 1,332. Então, aqui também está faltando menos, ó, viu? Então, é assim que você vai fazer. Então, lembrem, viu? De sempre quando vocês terminarem de resolver, dá uma olhada nesses dois sinais e fazer o jogo de sinal, viu? Então, menos com mais, lembra que vai ser menos e aqui vai ser menos, viu? Então, menos 1,332. Então, vamos lá para a página 107. Na página 107, a gente tem um Pense e Responda, né? Vamos fazer bem aqui com vocês, que ele não está lá na nossa atividade. Nós vamos responder eles agora, no caso, né? Nós vamos responder nós aqui mesmo. Então, aqui, ó. As amigas estão estudando na casa de Lili. No lanche, Lili partiu 3 maçãs ao meio. Então,
ou seja, ela vai ter 3 maçãs, eu vou representar por essas bolinhas aqui, né? E essas maçãs ela pegou e partiu aqui no meio. Sim, ela comeu a metade dela e deu para cada amiga uma das metades que sobrou. Então, quando partiu as maçãs, quantas metades ele obteve, né? Então, ela obteve 2, 4, 6 metades. Então, aqui ela teve 6 metades. Depois que Lili comeu aqui a parte dela, como está falando. Quantas metades de maçã sobraram? Olha, se ela comeu uma, sobraram 5, né? Use fração e forma mista para representar a quantidade de maçã que sobrou. Então, o que acontece? Para representar uma fração, ó, cada maçã foi dividida em 2 pedaços. E sobraram 5 pedaços, né? Então, a fração que vai representar, ou seja, use a fração vai ser 5 sobre 2. A forma mista, eu não sei se vocês lembram. Como fazer essa forma mista? A forma mista a gente encontra dividindo as partes da fração. Então, se eu dividir aqui o 5 por 2, se for um número que for exato, ela vai dar um resultado exato, né? Um número natural exato. Mas se for um caso de um número que não dá para dividir, tipo 5 por 2, ó, essa divisão aqui eu consigo fazer a forma mista. Ou seja, 5 dividido para 2 não dá exato. Dá quanto? Dá 2. Quanto é 2 vezes 2? É 4. Para 5 ficou faltando 1, né? Então, bem aqui, quando sobra esse resto, a gente para, que é daqui que a gente tira a forma mista. Como fazer a forma mista dessa fração? Vamos lá. A forma mista dessa fração aqui, que foi a que a gente dividiu ali, eu vou representar da seguinte forma. Eu vou ter uma fração, claro que vai sobrar uma fração, sempre na forma mista vai sobrar uma fração. Quem vai ser essa fração? Vai ser formada pelo mesmo denominador que está aqui, ó. Esse mesmo 2 vem aqui para baixo. E para fazer a forma mista, eu uso esses dois números, ó, o resto e o resultado. O que eu faço com esses dois números? O resultado eu boto na frente da fração. E o resto eu coloco aqui em cima. Viu? Então, a forma mista da fração 5 meios é 2 inteiros e 1 meio. Viu? Essa é a forma mista. Que se a gente fosse voltar para a fração, a gente ia repetir, ó. Repetir o denominador aqui embaixo e a parte de cima faz assim. 2 vezes 2, 4. 4 mais 5, 4 mais 1. Aí o 5 que está colocado aqui, viu? Então seria 2 inteiros e 1 meio. Letra D. Quanto dá 6 vezes 1 meio? Aí é uma multiplicação simples, ó. Você vai multiplicar 6 vezes 1 meio. Viu? Na hora da gente fazer essa multiplicação de um número natural por um em forma de fração, é só você lembrar o seguinte, que o denominador de cada número que existe já é o 1, ó. Então é só você colocar o 1 aqui embaixo e multiplicar normal, ó. 6 vezes 1. Isso quando não tiver número no denominador. Você pode colocar 1 para ficar mais fácil de você entender. Então, lá, 6 vezes 1 é 6. No denominador, 1 vezes 2 é 2. Aí, ó, aqui eu divido e não vou encontrar a forma mista. Vou encontrar logo o número natural, porque 6 dividido para 2, ó, dá 3, né? Então, como primeira resposta aqui, ó, a gente tem o número 3. Viu? A gente já tem o número 3 como primeira resposta. A minha segunda resposta vai ser dada da seguinte forma. É 5 vezes 1 meio. Olha, se eu vou multiplicar 5 vezes 1 meio. Vamos lá, 5 vezes 1 meio. Como é que a gente faz? Aqui eu boto 1, né? E multiplico de forma normal, né? Riscando fora, não está riscando ali, né? Riscando de forma normal, ó. 5 vezes 1, 5. E embaixo, 1 vezes 2, 2, né? Então aqui, a multiplicação de 5 vezes 1 meio é igual a 5 sobre 2, né? Normal, ou seja, vai ser um número em forma de fração, porque não dá para dividir, né? Então eu vou ter 3 como resultado da primeira fração,
e vou ter 5/6 como resultado da segunda fração. Se pedisse para transformar na forma mista, você já sabe, iria fazer aquele processo que a gente fez aqui em cima, né? E aí encontraria a forma mista, viu? Agora aqui continuando, né? A gente tem um probleminha aqui para a gente resolver ele, que eu até apaguei algumas coisas aqui para a gente poder estruturar o problema e entender como é que ele funciona, viu? Vamos lá entender ele, ó. Gabriela tem uma fita com 2,5 metros. Então, ela tem uma fita com 2,5 metros. Vou colocar aqui. Aí lá diz assim, para um trabalho escolar, ela precisa de 3 fitas iguais. Então, se ela precisa de 3 iguais, nós vamos multiplicar isso aqui por 3. São 3 fitas iguais, a gente multiplica por 3, né? Então, lembra, na hora de ter o nosso resultado, como é uma multiplicação de inteiro por fração, do número natural por fração, a gente coloca 1 aqui no denominador e faz lá, ó, 2 vezes 3, 6, né? E 5 vezes 1, 5, né? Então, o total de fita que ela representa, que ela quer, vai representar 6/5 do metro, né? Esses 6/5 do metro vai dar o que em metro, né? Então, a gente pode fazer mais o seguinte, transformar isso aqui na forma mista, ou seja, nós vamos pegar o 6 e vamos dividir por 5, viu? Na hora da forma mista, que nós formos montar, nós já sabemos que aqui vai sobrar uma fração e que o denominador dela é o mesmo daqui, vai ser o mesmo 5. Então, a gente vai achar só os dois números aqui que vai estar faltando. Que lembra, aqui é o resultado e aqui em cima é o resto. 6 dividido para 5 dá 1, né? 1 vezes 5 é 5, para 6 falta 1. Então, ó, esse resto e esse resultado é o que nós vamos usar aqui, ó. Esse 1 do resultado tem aqui para frente. E o 1 do resto vem aqui para cima. Então, ela vai usar 1 metro e mais 1/5 do metro seguinte. Tipo aqui, ó. O metro dividido em 3 partes, ó, como eu disse, ela vai prezar em 3 partes de 2/5. Ó. Tá aqui uma parte de 2/5, uma outra parte de 2/5. E aqui, ó, 1/5 mais 1/5 seria a terceira parte dos 2/5. Certo? Que a gente analisando, vamos ter aqui, ó, 1 metro, né? É esse pedaço aqui todinho, que vai ser esse 1 inteiro aqui que a gente encontrou, ó, viu? E do metro seguinte aqui, ó, vai pegar 1/5 dele, ó, que é justamente esse 1/5 que sobrou aqui na frente. Não é que se a gente for transformar esse 1/5 em decimal, seria 1 dividido para 5, né, que não daria. A gente ia colocar a vírgula, o zero, para poder colocar aqui. E aqui, né, ou seja, nós teríamos 2 décimos do metro, ou seja, a gente ia ter 20, né, 20 centímetros lá correspondente a 1/5, né, mas que não vem ao caso, né, ali vai ficar só na forma mista mesmo, como está colocado aqui, ó, viu? 1 metro inteiro em 1/5, viu? É o que a gente vai conseguir aqui como resposta, né, a gente vai ter 1 metro e 1/5 do metro aqui como resposta, viu? Então, vamos para a página... Então, a página seguinte é a página 108, né? Tem um probleminha bem aqui, que ele é bem simples, eu nem apaguei ele, eu vou só comentar, né? Diz assim, em uma empresa, 1/3 dos funcionários correspondem a mulheres. Entre as mulheres, 1/2 delas é casada. Então, lá, pergunta o seguinte, a quantidade de mulheres casadas representa que fração do número de funcionários da empresa? Então, vamos lá. Sempre quando aparecer alguma coisa nesse sentido, como está colocado aqui, né? 1/3 de 1/2, ou 1/2, que nunca vai vir 1/3 de 1/2, porque sempre é um número maior primeiro. E em fração, né? Quando os dois números de cima são iguais, a maior fração é a que tem o menor denominador. Então, 1/2 é maior. Por isso que ele apareceu primeiro aqui, ó. Mas sempre quando isso acontecer, basta você pegar essas duas frações, não importa a ordem que ela apareça, viu? Se você quiser pegar a mesma ordem da questão, a mesma coisa, e multiplicar, viu?
Se eu multiplicar 1/3 que eu tenho ali, vezes esse 1/2 aqui, ó, eu vou encontrar a quantidade de mulheres casadas que tem na empresa, né? Pelo menos a fração que representa essa quantidade de mulher. 1 vezes 1 é 1, e 3 vezes 2 é 6, né? Então, ó, as mulheres casadas representam um sexto das funcionárias da empresa. Então, tá aqui, ó, né? Como com resultado, como você viu. Sempre quando aparecer assim duas frações, ó, como estão colocadas aqui, e no meio dela aparecer um de, na hora de você resolver, basta trocar esse de pelo sinal de vezes, ó. Viu? Então, 1 vezes 1 é 1, e 2 vezes 3 é 6, viu? Então, esse de sempre vai representar o sinal de multiplicação, né? No lugar desse de, sempre nós vamos ter um vezes aqui no meio para resolver a questão, viu? Então, lá na atividade, aparecendo qualquer coisa nesse sentido, vocês já sabem, esse de representa sempre uma multiplicação. Dando continuidade, mais abaixo tem uma expressão, que eu até apaguei ela aqui para a gente poder calcular ela, né? E ver se fica fácil de entender. Vamos lá. Nessas questões que envolvem fração, como essa daí, e números decimais, o que a gente faz para resolver? Primeiramente, como todos os números estão em forma de fração, esse decimal aqui também vai ter que virar uma fração, viu? Então, eu tenho o número 21, que é o inteiro que eu tenho ali todinho. Se eu tirar a vírgula, fica 21. E o meu denominador vai depender do total de número que tiver depois da vírgula. Ó, se eu tiver um número depois da vírgula, meu denominador é 10. Se eu tiver 2 números, meu denominador é 100. Se eu tiver 3 números, meu denominador é 1000. E aí sucessivamente, né? Então, nesse caso aqui, ó, vai ficar 21, como eu tenho um número depois da vírgula, aqui embaixo vai ficar o 10. Certo? Então, montando a nossa expressão, nós vamos ter aqui, ó, menos 3 sétimos, multiplicando o nosso 2,1, que vai ficar 21 décimos, normalzinho, né? Esse 21 décimo ele é positivo. Mais 21. Eita, que eu não estou acertando escrever, perdendo na prática. 21 décimos, né? Melhorou. Fecha de novo. Menos, ali a fração já está montada, né? 5 nonos, vamos só repetir. A gente tem, eu estou repetindo por causa do 21 décimos ali que a gente transformou, viu? Então aqui 5 nonos. O parezinho ficou até curto, mas não tem nada. Vezes aqui, né? Vezes o menos 3 meios. Então vamos colocar aqui menos 3 meios. Ó, bem aqui, antes de resolver, primeiramente, lembrando, para resolver expressões como estão colocadas aqui, né? A gente, quando aparecerem expressões dessa forma, existe uma regrazinha lá, ó. Primeiro, o que eu posso resolver ali? Primeiro eu posso resolver as multiplicações ou divisões, se tiver divisão, né? Sendo divisão um ou outro. Depois que eu resolver essa multiplicação e essa divisão, é que eu posso somar ou então diminuir, viu? Mas primeiro eu tenho que resolver essa multiplicação ou essa divisão. Então aqui, no caso dessas expressões, como eu tenho multiplicação, ó, aqui nessa primeira parte aqui eu tenho uma multiplicação, eu posso fazer uma simplificação. Como assim, ó? 7 e 21 tem um divisor comum, né? 7 dá para dividir por 7, viu? E o 21 também dá para dividir por 7, né? O 21
e o 7 tem um divisor comum, ou seja, os dois ali dá para dividir por 7, viu? Na minha outra multiplicação aqui, ó, que aqui também representa uma multiplicação, eu tenho dois números que têm tem divisores comuns, ou seja, ó, esse 9 dá para dividir por 3 e esse 3 também dá para dividir por 3. Então eu posso fazer isso antes de resolver. Então bem aqui vai ficar assim, ó, menos 3, né? E 7 dividido por 7 vai dar 1. Então, esse 1 aí, tanto faz eu colocar como não, né? Essa vai ser a minha primeira fração, vezes a outra. O meu 21 dividido para 7 também vai dar 3. E embaixo eu vou colocar o 10, vai ficar 3 décimos, né? 3 décimos. Vou botar o sinalzinho de mais aqui, né? Menos aqui para continuar o outro lado, a outra multiplicação. Também aqui nós vamos ter mais. O 5 eu não simplifiquei, eu coloco ele normal. Embaixo, 9 por 3 simplificado vai dar 3, né? Então vai ficar, em vez de 5 nono, vai ficar 5 terços. Vezes, do outro lado, menos, né? Aí aqui, 3 dividido para 3 vai dar 1. E embaixo continua o 2, né? Aí aqui já diminui os meus números para multiplicar. Então agora aqui, ó, sobrou da mesma forma. Eu tenho uma multiplicação aqui e outra aqui. Então resolvendo, menos com mais, que aqui é o mais, né? Porque ficou feio aqui, mas aqui é o sinalzinho de mais, né? Lembrando que aqui é mais. Vai ficar menos com mais, dá menos. 3 vezes 3, 9. E embaixo, 1 vezes 10 é 10. Certo? Aqui eu posso fazer logo o jogo de sinal com todos, ó. Menos com mais dá menos. Menos com menos dá mais. Aí fazer 5 vezes 1, em cima fica 5. E embaixo, 3 vezes 2, no denominador fica 6. Viu? Aí aqui agora, como eu tenho uma soma e uma subtração, né? Ou uma subtração, para mim resolver essa soma ou subtração com denominadores diferentes, eu tenho que fazer o MMC. Ou seja, eu vou colocar bem aqui o 10 e o 6. E vamos fazer aqui a fatoração. 10 e 6 são pares, são, então dá por 2. 10 por 2 dá 5. 6 por 2 dá 3. Agora, o 3, né? Que é o menor número, só dá por 3, que vai ficar 1. O 5 não dá, repete. Então, deu 5 e 1. E 5 só dá por 5, que vai dar 1, e vai ficar aqui 1 e 1, né? Aí aqui o MMC a gente multiplica. 2 vezes 3, né? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, meu MMC de 10 e de 6 é 30. Aí como é que a gente vai fazer? Vamos levar para cá, fazer aqui um tracinho para a primeira fração e botar um 30, né? O tracinho para a segunda fração e também colocar o 30, que foi o resultado do nosso MMC, né? Aqui no meio a gente tem um sinalzinho de mais e aqui no início a gente tem um sinalzinho de menos, né? Aí como é que a gente resolve MMC? Quem está embaixo aqui com quem está embaixo aqui, ó, a gente divide, né? Uma divisão. A gente vai dividir esses dois números. Então, nós vamos dividir aí 30 por 10. 30 dividido por 10 dá 3. Esse resultadozinho dessa divisão que a gente achou, né, que 30 dividido por 10 deu 3, a gente multiplica com o número que está lá em cima. A gente vai multiplicar com o número que está lá em cima. Certo? Então, lembra, quem está embaixo com quem está embaixo aqui, eu divido. E o resultado da divisão eu multiplico com quem está lá em cima. Então, 30 dividido por 10 deu 3. 3 vezes 9, 27. A outra do mesmo jeito, né?
quem está aqui embaixo com quem está aqui embaixo, a gente divide. 30 dividido para 6 dá 5. Por quê? Porque 5 vezes 6 é 30. Então, aqui vai dar 5, né? Como resultado. 30 dividido para 6, né? Na nossa divisãozinha aqui, deu 30 dividido para 6 deu 5. Esse 5, o que a gente faz? Multiplica com o outro 5 que está lá em cima. A gente vai multiplicar ali. Então, a gente vai fazer 5 vezes 5, 25. E agora, para o nosso resultado final, a gente repete o denominador, porque denominador a gente não soma, a gente não subtrai, a gente só repete, viu? Então, o denominador é 30, né? Nosso denominador é 30. E na hora de resolver, a gente tem que lembrar também do seguinte, que a gente tem que pegar o número, ou seja, como é para somar ou subtrair, como é que a gente vai saber? Lembrando a regra. Ó, um sinal é mais e o outro sinal é menos. Sinais diferentes, o que a gente faz? A gente olha quem é o número maior, se é o 25 ou se é o 27, então é o 27. O sinal do 27 é menos, então a gente repete o sinal do maior e diminui. 30 tirando 27 tirando 25, sobra 2. Viu? Aí bem aí não dá para resolver um número pelo outro, claro, né? Porque 2 não dá para dividir para 30. Mas deixa eu apagar bem aqui, que a gente já fez a MMC, eu já posso apagar. Mas bem aqui, ó. 30 e o número 2 tem um divisor comum. Qual é o divisor comum de 30 e de 2? Ah, os dois aqui, ó, dá para dividir por 2. Tanto o 2 dá para dividir por 2, como o 30 também dá para dividir por 2. Então, meu resultado vai ficar igual ao menos, né? Aí aqui o traço da minha fração. 2 dividido para 2 vai dar 1. E embaixo, 30 dividido por 2 vai dar 15. Então, meu resultado, menos 1/15 avos. Viu? Então, as expressões vão ser resolvidas mais ou menos dessa forma. Assistam o vídeo com atenção para tentar entender como é que é feito o cálculo. Viu? Aí vamos para a próxima página. Aqui vem um probleminha que parece complicado, mas não é complicado. Na realidade, ele é bem simples. Ele diz assim, ó, quanto é a metade da metade da metade da metade? Então, é aquela situação, ó. Quanto é o que corresponde à metade de, seja lá de que for, ou seja, que fração representa a metade de um inteiro? A fração de um inteiro é sempre representada por um meio, né? Então, sempre 1 sobre 2, né? A fração 1 sobre 2 vai representar a metade. Então, aqui representa um meio, corresponde à metade. Então, lá, como é, ó, a metade da metade da metade da metade. Então, ou seja, é só você lembrar que a metade da metade da metade da metade, ou seja, o que você vai fazer com esse di? Nesse di você vai fazer igual está no exemplo aqui, ó. O di você vai trocar pelo sinal de vezes. Viu como está feito aqui, ó. Então, todo lugar onde tinha um di ali, ó, foi colocado um vezes no meio. É uma multiplicaçãozinha simples. 1 vezes 1 dá 1, vezes 1 dá 1, vezes 1 dá 1. Então, 1 vezes 1 é 1. E aqui embaixo? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, a metade da metade da metade da metade é 1/16 avos. Viu? Ou seja, ele vai representar um inteiro dividido em 16 pedaços. Aí, aquele 16º pedaço corresponde àquela metade. Viu? Então, se você for contar aqui, você vai achar esses 16 pedacinhos divididos aqui, ó. Viu? E desses 16, pegou um deles, ó, né? Então, de 16, pegou um 16 avos, viu? Então, lembre, é só você lembrar que a metade é um meio, contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 metades. Então, 1, 2, 3, 4 metades. E no lugar desse dia aqui, você colocar o sinal de vezes. Vai ficar 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1. E embaixo, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Então, ele vai representar, como está colocado bem aqui embaixo, né, ó. Viu? 16 avos da figura. Então, é uma figura dividida em 16 partes e pego uma dessas 16 partes. Viu? Aí logo abaixo vem o nosso exercício. E eu pedi para vocês fazerem do 1 até o sexto, né?
São as 6 questões. Vamos pegar bem uma delas para a gente resolver. Vamos dar uma olhadinha nela. Deixa eu escolher bem aqui uma questão. Eu vou fazer assim, vou apagar bem aqui a nossa segunda questão para a gente tentar resolver essa primeira. Vamos ver aqui se dá certinho aqui para fazer a primeira questão. Então aí, ó. Em um mapa, cada 1 centímetro equivale a 5 inteiros e 1/4 de quilômetro, né? Nesse mapa, a distância entre Serra Azul e Paraíso é de 12 centímetros. Então, cada centímetro equivale a 5,1/4 de quilômetro, né? Então, o que a gente vai fazer? Primeiramente, eu vou simplificar aquela nossa fração que está na forma mista. Então, vamos lá. Vamos pegar esse 5/1/4, que está colocado aí, em forma mista, e vamos transformar ela em uma fração normal. É 1/4, não é 1/5, né? 1/4. Como é que a gente faz? Como é que a gente volta a fração? Lembra o que eu disse lá? A gente repete o denominador. O denominador é 4. Vou repetir ele. Né? A parte de baixo da fração não vai mudar. Vai repetir aqui. Aí, como é que a gente vai achar o numerador? Aqui a gente multiplica. E o resultado dessa multiplicação eu somo com aquele número que está lá em cima lá. E a gente soma. Então, como é que vai ficar? 5 vezes 4, 20. 20 mais 1, 21. Então, a minha fração ali é 21/4, que eu vou multiplicar por quem? Pelos 12 centímetros, que é o que está colocado ali, que corresponde ao quilômetro, né? Então, vamos multiplicar. Nessa minha multiplicação, a gente viu o seguinte, que quando não tem denominador aqui, a gente pode colocar 1, né? Só que aqui é o seguinte, ó, como é uma multiplicação, 4 e 12 tem um divisor comum. Vamos lembrar aí. Qual é o divisor comum? Ora, 12 dá para dividir por 4. E 4 também dá para dividir por 4, né? E 4 também dá para dividir por 4. Viu? Então, 4 também dá para dividir por 4. Vamos montar a nossa fração. Vai ficar 21 aqui em cima. Né? Vai montar 21 aqui em cima. Aqui, 4 dividido para 4 dá 1. Vezes 12 dividido por 4 dá 3. Como denominador, eu também posso botar 1, né? Porque não tem nada embaixo. Aí, como é que vai ficar? Multiplica agora para resolver, ó. Vamos lá. Aqui, 3 vezes 1, 3. Depois, 3 vezes 2, 6. Então, 21 vezes 3 dá 63. E embaixo, 1 vezes 1, 1, né? Aí, agora eu vou e divido. 63 dividido para 1 dá 63. Então, a distância entre as duas cidades ali é de 63 quilômetros, viu? Então, aí a primeira questão aí para ajudar, viu? Dá 63 quilômetros. E aí eu queria combinar com vocês assim, na hora que a gente estiver vendo o assunto, vendo a aula, como a gente tem um tempo bom para aula de matemática, que vocês se mantenham no grupo, façam questionamentos, perguntem, viu? Que o assunto em si ele não é difícil, mas como vai aparecer algumas dúvidas, vamos questionar, viu? Que eu estou aqui para tirar as dúvidas e ensinar, certo? Então, a primeira questão já está aí mais ou menos, já está feita, né? E aí vocês vão se preocupar em fazer da segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta. E qualquer dúvida, viu? A gente tira.